amado, saúdo aos amigos, irmão em Cristo, do Facebook, Instagram, YouTube e da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, sem delongas, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Amém? Encontra-se hoje Evangelho que escreveu Lucas, seu capítulo 17, verso de número 17 a seguir está escrito: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Oremos. Pai, nesta hora, Senhor, somos gratos pela Tua palavra, palavra que nos santifica, que nos liberta, que nos guia, nos alimenta e não volta para Ti vazia. Senhor, faz prosperar a Tua palavra em cada coração de todos os irmãos e amigos que ouvirão este vídeo. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, e no nome de Jesus, anula a ira, a fúria do inimigo contra nossas vidas e os nossos de perto e de longe. Pai, que anjos poderosos acampem sobre todos que ouvirão esta mensagem. Fala aos corações, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, darei um tema a esta mensagem: ingratidão. Ingratidão. Sabemos que a ingratidão é algo que as pessoas são ingratas, não são agradecidas pelas bênçãos recebidas, favores recebidos. E vamos, biblicamente, trazer à luz da Bíblia exatamente esse tema, ingratidão, e suas consequências. O texto que lemos: Jesus, passando por uma aldeia, e nesta oportunidade 10 leprosos gritaram de longe: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Jesus ordenou-lhe que ele fosse mostrar ao sacerdote. Detalhe: os leprosos não poderiam viver em sociedade, até porque a lepra é uma doença contagiosa. E eles de longe pediram a Jesus misericórdia. E Jesus ordena que eles vá e mostre ao sacerdote e desse a oferta que Moisés tinha ordenado. Porque na época da lei, quando um leproso era curado, precisaria o aval do sacerdote para saber se ele realmente estava curado e se podia ser de novo colocado entre a sociedade.
e levar a oferta. Interessante que eles indo, perceberam que foram curados a caminho. Porém, eram 10, mas apenas um foi grato a Deus. E Jesus censurou. E diz assim um texto, Lucas 17, e o verso 11 a seguir. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Porque Jesus disse que não voltou nenhum? Porque os outros 9 eram judeu, povo escolhido por Deus, hebreu. Porém, no meio dele tinha um estrangeiro, samaritano. Detalhe, samaritano e judeu não se davam bem, eram inimigos. Por isso que Jesus disse, verso 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia. Gratidão. Este homem foi grato a Deus. E por ele ser grato a Deus pela sua cura, porque os leprosos eram condenados a viver isolado, não tinha comunhão com família, familiares, muito menos amigos, e vivia assim até a morte. Mas esses 10, vendo Jesus, não perderam a oportunidade de ver ali a sua cura. Porém, os 10 foram curados, mas apenas um foi grato. Então, ingratidão. Os 9 ingratos, que não voltou para dar glória a Deus, receberam a sua cura do seu corpo, foram limpos da lepra, mas perderam a salvação, porque não foram gratos. Mas o que voltou, samaritano, ele, além da sua cura da lepra, recebeu de Jesus a salvação. Como diz o verso de número 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A fé aqui é a gratidão. Porque todos os 9 que não voltaram também foram curados. Porque Jesus censura quando ele diz assim, aleluia,
no verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Aleluia. Meus amados, a ingratidão é algo que destrói relacionamento, seja de casamento, amizade, porque uma pessoa ingrata, ela é egoísta, é uma pessoa que, na verdade, não vive em comunhão. Quantas vezes vemos reclamações, seja do esposo contra a esposa ou vice-versa, pais contra os filhos, filhos contra pais, falando deste assunto, que as pessoas não reconhecem os favores que é feito. Aleluia. Então, meus amados, a ingratidão é algo realmente que Deus abomina. Jesus censurou por conta que foram 10, mas só um teve gratidão. Ser ingrato é uma atitude que pode afetar negativamente as relações, o bem-estar pessoal. E vamos aprofundar esse texto biblicamente. A falta de reconhecimento, não reconhecer ou valorizar as ações, os presentes que recebe dos outros, não leva em conta os esforços ou sacrifício feito por outras pessoas para ajudá-la. Espera que as coisas sejam feitas para si, sem demonstrar gratidão ou reconhecimento. Está sempre insatisfeito ou descontente. Aleluia! Mesmo quando recebe coisas boas, concentra-se mais no que falta do que já tem. Realmente o ser humano só dão valor, na sua maioria absoluta, quando perdem. Quando perdem saúde, dá valor. Porque quando tem saúde, bebe, fuma, tem extravagância. Mas quando perde a saúde, aí vão se lamentar. Não é diferente no relacionamento de amizade, não é diferente no relacionamento familiar, casamento. Então a falta de gratidão é algo que afeta e muito as pessoas que são, digamos, aquela que se compadece, que são misericordiosos, bondosos, paga preço. Sabemos biblicamente que tudo que devemos fazer ao próximo, devemos fazer como ao próprio Senhor, e não para homens, pessoas, porque é do Senhor que seremos recompensados. Mas sabemos que é muito difícil, quando fazemos algo pelo próximo,
e que não há dele reconhecimento. Porém, a palavra de Deus, ela diz que aquele que são ingratos, ouça bem isso, os ingratos receberão de Deus rejeição. E vamos mostrar isso na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos cultivar a gratidão. Faça um esforço consciente para reconhecer e expressar gratidão pelas coisas boas que acontecem em sua vida. Concentre-se no que você tem no momento, em vez de se concentrar no que lhe falta. Cultivar relacionamento saudável. Cerque-se de pessoas que valorizam a gratidão e a reciprocidade. Faça uma reflexão sobre sua atitude e comportamento, identificando áreas onde você e eu podemos melhorar. Não apenas com o próximo, mas principalmente com nosso Deus. Amém? A história dos 10 leprosos. Eles, a maioria que foram 9, ingratos, quem sabe foram beber, foram ver familiares, amigos, curtir a vida, já que era, digamos, impossível na sua condição de saúde, leprosos. Mas o principal, eles perderam a salvação. Ser ingratos não dá graças a Deus. A palavra de Deus diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo, dá graça, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para com vocês. Obviamente que nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar. Mas existem momentos em nossas vidas que as dificuldades, muitas vezes é necessário para que as pessoas voltem-se para o Criador, para que ela reconheça as benevolências recebidas do nosso Deus e do próximo. Aleluia! As atitudes do ser humano, muitas vezes, realmente deixa muito a desejar. Por quê? Muitas vezes se alegra quando recebe uma bênção, seja de material ou espiritual, mas logo esquece. Porém, meus amados, gratidão é algo eterno. Gratidão é algo que eu e você devemos cultivar nos nossos corações para sempre. Porque tudo que acontece na terra é a vontade de Deus, seja boa ou ruim. Deus tem prazer em abençoar. Mas é necessário, às vezes, a dificuldade para que nós nos acheguemos a Deus.
O salmista, no Salmo 119, e o verso 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que hoje eu guarde a tua palavra. O salmista reconhece: se ele não fosse afligido com dificuldade, não se voltaria para o Senhor. Deus, ele quer que todos, sem exceção, o exalte, o glorifique, louve, porque foi ele que criou todas as coisas, no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. O salmista Davi diz, no Salmo 24:1, do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e sua plenitude. Então logo é motivo para nós, ser humano, ser grato ao nosso Deus, dar honra, louvor, exaltação. Mas muitos, em vez de fazer isso, glorifica mais a criatura, honra mais a criatura do que o Criador. E vamos, biblicamente, aprofundar nesse tema de ingratidão. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. No Salmo de número 100, do verso de número 1 a seguir: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor. Com alegria, entre na sua presença, com cânticos alegres, dê-lhe graças e bendiga o seu nome, todo habitante da terra. A palavra de Deus diz, num capítulo do profeta messiânico Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor. A palavra Senhor, no hebraico, deriva dono. Ele é dono de tudo. Eu sou o Senhor. E a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Aleluia. Então o salmista, no Salmo 100, manda que todos aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra, preste culto de gratidão, de louvor. Aleluia. E com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, dê-lhe graça e bendiga ao seu nome. Amados, temos que ser grato e não ingrato. Em pessoas que já acorda o dia mal-humorado, reclamando, não agradece a Deus por ter lhe dado o privilégio de deitar, dormir e acordar. Como disse o salmista no Salmo 118, verso 24, este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Outra versão, este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e regozijemo neste dia. E o salmista Davi, no Salmo 3,
verso 5, ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Aleluia. Amado, é motivo de alegria se estamos respirando, enxergando, falando, andando. Mas, infelizmente, o ser humano só dá valor ao que não tem e rejeita o que tem, o que já recebeu. Por isso, devemos dar graças em tudo, porque tudo é permissão de Deus, até mesmo no sofrimento. E Ele permite para que você e eu se acheguemos a Ele. Eu vi um testemunho de uma senhora, jovem por sinal, que sofreu um acidente. E nesse acidente, ela perdeu 2 filhos, criança, e seu esposo estava hospitalizado na UTI. E ela também hospitalizada, porém fora de risco. E ela dizia o seguinte: quem sou eu para contrariar o eu sou? O eu sou que sou. Este é o nome do teu Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Foi isso que ele disse a Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 3, do verso 10 a seguir. Quando Moisés perguntou ao Senhor: quando o teu povo me perguntar o nome do seu Deus, que nome direi? Aí o Senhor disse: diga-lhe, eu sou o que sou, o enviou. Aleluia. Glória a Deus. Amados, então, esta mulher estava glorificando a Deus, mesmo perdendo seus 2 filhos, criança, e seu esposo na UTI, e ela também ainda hospitalizada, mas estava sendo grata a Deus. Nós sabemos que criança, quando não tem discernimento do bem e do mal, quando falece, vai direto para o paraíso, para o céu. O nosso Deus conhece o ontem, hoje e o futuro. Quem sabe Deus recolheu aquelas 2 crianças, porque lá na frente, no futuro, ela poderia se perder. E os pais? O pai está em estado grave na UTI e a mãe fora de perigo, mas ainda hospitalizada, glorificando ao Deus Altíssimo. Para fazer isso, é preciso ser grato e, acima de tudo, verdadeiro adorador. Porque o Senhor Deus, Ele busca na terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nosso Deus tem poder de dar saúde ao esposo, restaurar ele, ela também, e ter outros filhos, sim ou não? Então a gratidão dessa senhora, jovem senhora, com certeza Deus se agradou muito e Ele vai honrá-la, porque a palavra diz isso. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 50 diz assim:
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu, o Senhor, eu o mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Sabemos que só existe um caminho, singular. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou, singular, único, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus. Isso, meus amados, é literal. Não existe outros caminhos. Apesar que muitos falam sobre isso, dizendo que para Deus tem vários caminhos, religiões, que a sua religião salva, é engano. Primeiro, Jesus não é religioso, não é uma religião, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus senão por ele. Aleluia! Não deixe que ninguém os engane, porque tem muitos charlatões, enganadores, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Mas, historicamente, ou biblicamente, ninguém, exceto Jesus, padeceu numa cruz sem cometer nenhum pecado, deu todo o seu sangue por todo o ser humano, para nos salvar da ira de Deus, do fogo eterno do inferno. Inferno, meus amados, é exatamente a ausência de Deus. Todo ser humano na terra, sem exceção, que não anda no caminho do Senhor, que é Cristo Jesus, eles estão mortos espiritualmente. Se tomba, vai ter sofrimento eterno, porque desceu à sepultura sem Cristo. Mas enquanto a vida, a esperança, volte-se hoje para Jesus. Ele ama a todos, morreu por todos. Segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 5 e o verso de número 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos que vivam, já não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Aleluia! Só Jesus, desde que o mundo existe, até o dia de hoje, exatamente do ano, aliás, nós estamos no mês de julho, o ano 2025, aleluia. Então até hoje, julho de 2025, somente Jesus, somente Ele morreu literalmente, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com todo o poder e glória. Está à destra do Pai, à direita, e intercede por todos nós. Ô glória, louvado e bendito seja o nome do Senhor. A ingratidão é algo que Deus abomina. Olha que diz o mesmo Salmo
de número 50. E agora o verso 22. Considere isto, vocês que se esqueceram de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Meus amados, quando Deus, Ele realmente age na vida de alguém, seja para o bem ou para o mal, esses dois atributos, juízo e justiça, só Deus tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Porque o atributo do amor, Ele derrama em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Mas justiça e juízo é a base do seu trono. Salmo 89, verso 14. É por isso que Deus diz que todos que são ingratos, como foi o caso dos 9 leprosos, que não foram agradecidos, receberam a sua cura e foram, quem sabe, beber, se prostituir, curtir, como diz no mundo, tirar o atrasado. Mas aquele samaritano que voltou para dar glória a Deus, ser grato, recebe, além da cura, a salvação. Amados, salvação não tem preço. Ninguém pode se salvar pela sua força, pelo seu dinheiro. Só Jesus salva, com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Através do sangue dele somos purificados de toda a imundícia, todos os pecados. Primeira carta que escreveu João, capítulo 1, 7 diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo, não é alguns, de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, salvação é na pessoa de Jesus. Pedro, ele falando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, no verso 11 e 12, quando Pedro e João, em nome de Jesus, curou um coxo, um aleijado de nascença, há 40 anos, vivia naquela condição, mão e perna atrofiados, 40 anos. E quando Pedro, na hora 9, 3 da tarde, às 15 horas, horário de Brasília, e Pedro e João foram adorar a Deus no templo, que é costume do povo judeu, às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. E quando aquele coxo viu Pedro e João se aproximando para entrar no pátio do templo, aonde ele estava, aonde era colocado dia após dia, durante aqueles 40 anos, provavelmente, quando ele já sabia levantar a mão para pedir esmola, 3, 4 anos, mais ou menos. E aquele homem estava nessa condição há 40 anos.
E quando Pedro e João ia passando, ele estende a mão, esperando receber de Pedro e João uma moeda. Aí Pedro e João olham para ele e diz: olhe para nós. E ele, fitando os olhos em João e Pedro, esperando receber alguma moeda, aí Pedro e João diz para ele: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e ande em nome de Jesus, o Nazareno. Amém? Glória a Deus. E aquele homem deu um salto com a ajuda da mão de Pedro, que segurou em sua mão. E ele deu um salto. E nesse salto, fração de milésimo de segundo, ele já estava perfeito. Seus ossos já não eram mais atrofiados. Estava em perfeito estado de saúde. E aquele homem glorificou a Deus, saltou de alegria, entrou no templo com Pedro e João. E por conta disso, João e Pedro foi preso no cárcere. E por ser tarde, no dia seguinte, mandaram chamá-lo para esclarecer por conta daquela cura. Aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 10, ele diz assim: saiba os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos e amigos, não é Maria. Para os católicos, Maria, ela é aquela que vai salvá-lo, porque eles honram mais Maria do que o Salvador do mundo, que é Jesus. E pasme vocês, em Lucas, capítulo 1, e no verso 46, a própria Maria, ela agradece a Deus, louva o Senhor. Olha que Maria diz, aleluia, se o povo lesse Bíblia, desse o lugar ao Espírito Santo, não estaria idolatrando a ídolos mortos, porque só Jesus ressuscitou, está vivo à destra do Pai para todo sempre, com todo poder e glória. Então, em Lucas, evangelho que escreveu Lucas, capítulo 1, e no verso de número 45, diz assim: feliz é aquela que creu, e que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Maria reconhece que ela é escrava e Deus é Senhor. Porque a palavra Senhor no hebraico é dono, Senhor. E ela diz: então a minha alma, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Logo cai por terra
aonde os papas, um após outro, os bispos, os padres e os católicos diz que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus homem. Mas o Jesus divino, ela é serva, é escrava, como todo ser humano. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, escrava. De agora em diante, toda a geração me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grande coisa em meu favor. Santo é seu nome. A sua misericórdia estende aos que o temem, de geração em geração. Amém? Então não é no nome de Maria, é Jesus. Para o espírita, é Allan Kardec, também não é Jesus. Se morrerem na prática da sua religiosidade, não tem salvação. Qualquer religião. Só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém pode ir ao Pai, a Deus Pai, se não for pelo Deus Filho. Aleluia! Glória a Deus! Ser ingrato, Deus abomina. A ingratidão separa o ser humano do Criador. E vamos mais para texto bíblico. Aleluia! Falando da gratidão e ingratidão e suas consequências. Aleluia! Glória a Deus! Em Romanos capítulo 1, 21, porquanto tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não foram gratos. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ingratidão. Em 2 Samuel, vamos ver a história do filho terceiro de Davi. A ingratidão de Absalão e as consequências da ingratidão. Vai dizer assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, que era Davi, seu pai, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viria a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. E Absalão agia assim com todos os israelitas,
que vinha pedir o que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele, conquistando a lealdade dos homens de Israel, e ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quem conhece a Bíblia sabe que isso foi uma estratégia do inimigo na vida de Absalão. Absalão depois tomou o reino do pai à força. Com essa estratégia maligna, e o rei, para não lutar com o próprio filho, ele foge. Mas os ingratos, Deus não deixa impune. E ele foi morto pelo soldado do seu pai, Davi. Apesar que Davi tinha implorado para que ninguém matasse Absalão. Mas, como diz a palavra de Deus, aquele que é ingrato, ele vai despedaçá-lo sem que ninguém o livre, como está escrito no Salmo 50 e o verso 22. Mas Salomão, provérbio, que é sabedoria de Salomão, no seu capítulo de número 29, verso 1, está escrito assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, irremediavelmente. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, nada acontece debaixo do céu se não for a permissão do nosso grande Deus. Aleluia! Ele está no controle de tudo. E esse grande Deus chama-se Jesus. É isso mesmo. Jesus é o grande eu sou. O Pai ama o Filho, entregou tudo em tuas mãos. Evangelho que escreve João, no seu capítulo de número 3, verso 36. Quem tem um filho, tem o Pai. Mas quem rejeita o Filho, verá a ira de Deus sobre ele. Pense nisso. Todos que estão rejeitando a Jesus, achando que ele é apenas o Filho de Deus. Jesus, como homem aqui na terra, ele foi feito Filho de Deus. Obra do Espírito Santo, nascido de uma virgem chamada Maria. Maria era virgem porque era jovem, aproximadamente 13, 14 anos, quando recebe do anjo Gabriel a missão de dar luz ao Salvador do mundo. Ela pergunta como pode ser isso, já que eu não coabitei com homem algum. Era virgem. Aí o anjo diz: virá sobre ti a sombra do Onipotente, do Espírito Santo, sobre ti. E ela disse: seja feito conforme a vontade do Senhor, a tua serva. Mas Mateus capítulo 1, 25 diz que José não conheceu, não coabitou com Maria enquanto não deu a luz ao menino Jesus, que hoje para os católicos continua sendo menino. Só que Jesus já tem 2000, aleluia, 2025 anos, e ainda para ele são menino. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te libertar.
Jesus, ele quer realmente te abençoar. Ele quer, ele pode e ele faz. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele agirá nas suas e nas minhas, nas nossas vidas e nos nossos. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. Então, meus amados, ingratidão é algo que Deus abomina. Ingratidão, quando você e eu não reconhece os favores de Deus, a graça, favor imerecido, especialmente a graça da salvação. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvo, é dom de Deus, não é pelas obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Aleluia! Fomos salvos pela graça, favor imerecido, pela fé. Agora praticamos boas obras, porque para isso Deus nos salvou. Amém? Mas as obras não salvam. Como os espíritas pregam e os católicos e os pagãos em geral. A obra, ela tem a sua recompensa. Mas a salvação é um favor imerecido. É pela graça que é Cristo. É um favor de Deus para nós, que deu seu Filho único para morrer por todos que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. João Evangelho, capítulo 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, ser humano, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus mandou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amados, repetições da lei diz assim, capítulo 32:6. É assim que recompensa ao Senhor povo insensato e ingrato. Deus tirou Israel, o povo hebreu, do Egito, que era escravo há 400 anos. E ali, com seu braço forte, seu poder, e o povo foi fazer um bezerro de ouro para idolatrar. Povo ingrato, e pereceram no deserto. A Bíblia relata que foram mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, entre adultos e crianças, homens e mulheres. Mas os homens acima de 20 anos, ouça isso, os homens acima de 20 anos que estavam prontos para a guerra, somente 2 entraram na terra prometida. Desses 600 mil homens, até mesmo Moisés, Arão e sua irmã Miriam não entraram na terra prometida. Arão e Moisés, porque não honrou a Deus quando Deus mandou falar com a rocha para que ela desse água. Ele feriu 2 vezes com cajado. E por conta disso, Deus se irou com eles. Não entrou na terra, nem Moisés, nem Arão. E Miriam já era morta nessa ocasião.
Mas Caleb e Josué foram os únicos dois que saíram do Egito acima de 20 anos, que entraram na terra prometida. Mas saiba que tanto Moisés, Arão e Miriam estão salvas, mas não entrou na terra que ele tanto queria entrar. E implorou a Deus. Amados, Deus sonda e conhece os corações. Já chegando para o final desta mensagem, falando de ingratidão e suas consequências. Aleluia! Glória a Deus! 2 Pedro 2,12 ele diz assim: mas estes, como criaturas irracionais, nascida para serem presas e destruídas, blasfemaram do que não entendem e na sua corrupção perecerão, recebendo injustiça como recompensa da injustiça. Jeremias, capítulo 2, 31 e 32, ele diz: ó geração, vede vós a palavra do Senhor. Porventura, fui eu um deserto para Israel, ou terra tenebrosa? Porque, pois, diz o meu povo, erramos e não tornaremos mais a ti. Aleluia! Glória a Deus! E eu encerro esta mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Salmo 50, 14, verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei. E você me honrará. E o verso 22. Considere isto, vocês que se esqueceram de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Amados, os 10 leprosos, todos eram leprosos, todos estavam destituídos de viver numa sociedade, de ter comunhão com a própria família, familiares, amigos. Jesus se compadeceu de todos e eles foram todos curados. Mas apenas um voltou para ser grato. E este que voltou e deu glória a Deus, foi grato pela sua cura, priorizando a gratidão, além de ter sido curado, também recebeu a salvação. Olha que diz o texto, e aqui eu encerro. Lucas, capítulo de número 17. E o verso de número, aleluia, 17 a seguir. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. A sua gratidão o salvou. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos realmente
ser grato ao nosso Deus. Lembre-se da gratidão. A gratidão é uma escolha que pode ser cultivada com prática e consciência. Aleluia! A escolha, ou ao escolher focar na gratidão, você pode melhorar seus relacionamentos, seu bem-estar em geral. Como eu disse na minha fala inicial, a ingratidão faz com que as pessoas se afastem daquela que é ingrata. Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa que traz consigo algo negativo. A ingratidão vem do maligno. A gratidão vem de Deus. Então, essa pessoa ingrata termina sozinha, termina em maus, muitas vezes tirando até a sua própria vida, porque cai em depressão, opressão maligna, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida plenamente. Pense nisso. Que Deus nos ajude, continue nos abençoando, colocando no meu coração gratidão, para que possamos em tudo dar graça ao nosso Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus para com todos nós. Amém? Um grande abraço, fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Shalom Adonai.